e bem-vindo. Se você mora no Brasil, bem-vindo e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Essa semana eu estou fazendo mais de um vídeo e esse é sobre um tema que há muito tempo eu não vi o STF discutir. Já houve algumas decisões no STJ sobre isso, mas no STF é a primeira vez, depois de um bom tempo, que é a questão da transfusão de sangue, que algumas pessoas, em razão da sua religião, especificamente os testemunhos de Jeová, se recusam a receber transfusão de sangue. E há muitos anos que eles reivindicam que sejam aplicados outros métodos, como por exemplo o uso do próprio sangue do paciente, seja ao invés do sangue se perder ali durante o procedimento, então ser substituído por um outro, que esse sangue seja guardado, tratado, para então ser reintroduzido no paciente. Existem estudos da OMS que mostram que esse é um procedimento que ele é mais interessante, no sentido de que o sangue de terceiros pode conter uma série de doenças, e também que ele é um procedimento mais barato a longo prazo, em escala, do que o que é feito hoje, que a regra é a transfusão de sangue. Então existe uma questão técnica, né, que precisa ser discutida, e existe também, por outro lado, a questão do custo. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele não coloca isso como sendo a principal forma, esses meios alternativos aí, que é o uso do próprio sangue do paciente e outros meios, como sendo a regra. Portanto, para que isso seja aplicado, eu precisaria fazer uma modificação grande aí no sistema do SUS. Bom, esse é o quadro geral. O caso especificamente que está lá no STF, que é o tema 952, de repercussão geral, é relatado pelo ministro Barroso, Luiz Alberto Barroso, e ele diz respeito a uma ação em que um paciente lá do Amazonas ele pede judicialmente que a cidade de Manaus e o estado do Amazonas, bem como a União, sejam condenados a arcar com os custos desse tratamento, procedimento cirúrgico, enfim, que ele precisa passar, mas com o uso desses outros métodos alternativos que não impliquem na transfusão de sangue em razão de uma questão religiosa. E aí, isso suscita toda a questão de custos. Afinal de contas, o SUS ele deve arcar com esses custos. O que o direito à liberdade religiosa diz sobre isso? O que a Constituição diz sobre isso? O que deve prevalecer? Não é? O direito à saúde de todos? O Estado deve respeitar esse tipo de decisão? Então, é um pouquinho sobre isso que eu quero me debruçar. Vale a pena destacar que o Procurador-Geral da República, neste caso, ele se manifestou no sentido de chamar atenção para o fato de que as pessoas podem se recusar a submeter determinados tratamentos, eu quero retomar isso, mas que, por outro lado, o SUS só é obrigado a custear coisas que sejam oferecidas a todas as pessoas, ou seja, tratamentos, mesmo que alternativos, mas desde que eles estejam já incluídos no cesto, vamos dizer assim, de possibilidades do SUS. O Procurador-Geral da República está trabalhando com a ideia justamente do chamado mínimo existencial. Ou seja, todos têm direito à saúde, mas a que nível de saúde que todos têm direito? Ao definir um nível, um patamar de saúde a que todos temos direito, se essa pessoa está dentro, a pretensão dela estiver dentro daquilo dali, ela então teria direito a exigir do Estado que arcasse com isso, senão ela não teria direito em princípio, mas essa é uma questão bem mais complexa do que isso. No final das contas, a discussão ali envolve, em primeiro lugar, a questão da autonomia. E aí uma coisa que é importante deixar claro, né, é que uma pessoa, se ela chega num hospital inconsciente ou se ela é menor de idade, ainda que os pais, familiares dessa pessoa inconsciente ou do menor de idade digam que essa pessoa não pode receber sangue porque ela é da religião X ou Y, os médicos não só podem, como na verdade eles são obrigados a fazer o tratamento, a fazer a transfusão de sangue. Eles não podem
existe um entendimento já bem consolidado há muitos anos na jurisprudência, no sentido de que se a opção é deixar morrer ou fazer a transfusão de sangue, não há opção. Tem que fazer o tratamento. Isso estava bastante consolidado. Até a outra questão que é, se uma pessoa maior de idade conscientemente diz as opções que são dadas para você são essas, ou você faz a transfusão ou você morre, e a pessoa diz não quero, vale a regra, que está presente inclusive no Código Civil Brasileiro, de que as pessoas são livres para decidir sobre seus próprios tratamentos. Aliás, todas as vezes que um médico vai fazer um tratamento em alguém, ele precisa explicar para essa pessoa precisa ser esclarecida, e por isso, inclusive, ela assina um termo de consentimento livre e esclarecido do que é o procedimento, quais os riscos, quais as chances de sucesso, quais os possíveis efeitos colaterais, insucessos, enfim. E essa pessoa então precisa concordar com isso. Uma pessoa maior de idade, conscientemente, pode dizer que ela não quer se submeter a determinado tratamento, como por exemplo a transfusão de sangue. A grande questão aqui, e nesse sentido esse é um caso que ele transcende a discussão que já estava muito bem posta na jurisprudência até então, é que eu tenho um direito individual, que é a liberdade religiosa, de um lado, e de outro lado, as políticas públicas estabelecidas pelo SUS. Se a gente puder estabelecer aqui uma relação de conflito entre eles, essa é a disputa. E a grande pergunta é: existe uma razão, um fundamento válido para que as políticas públicas do SUS excluam esses outros métodos alternativos à transfusão de sangue? Porque percebam, não existem direitos absolutos, nem a liberdade religiosa, nem a saúde, nem a vida são direitos acima uns dos outros. Todos estão exatamente no mesmo patamar. A grande questão aqui é: se a política de saúde do Sistema Único de Saúde ela prevê um tratamento e não outro, existe uma razão para que ela preveja um e não outro? Essa razão ela é fundamentada cientificamente, ela é uma razão fundamentada não só na ciência, mas também nos custos. Qual é a razão pela qual existe essa diferenciação, existe essa a previsão de um e não de outro? Se essa razão existir, se ela for uma razão pública, se ela for uma razão defensável, então a pessoa, por razões religiosas, ela tem o direito de não ser submetida a um tratamento que ela não queira, mas, por outro lado, o Sistema Único de Saúde não teria a obrigação de custear, inclusive traslado, tem decisões, já houve decisões envolvendo isso, em que a Secretaria Municipal de Saúde Estadual teve que arcar com o traslado do paciente de uma cidade para outra, porque só na outra cidade havia maquinário para que fosse feito esse outro procedimento. Esse é um caso bastante interessante, porque ele coloca justamente a discussão sobre a liberdade religiosa, de que, afinal de contas, no Estado laico, o Estado deixa a religião como algo individual, privado, mas, por outro lado, o Estado também não pode ofender a religiosidade de quem quer que seja, e vamos acompanhar para ver como é que o STF vai se sair dessa decisão. Deve ser dada nas próximas semanas. Assim que houver a decisão, eu quero voltar aqui para falar, comentar sobre o que foi decidido. Eu vou esperar, na verdade, sair a decisão para eu poder falar qual que é exatamente a minha posição com relação a isso, até para poder criticar ou não o STF. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. Eu estou presente no YouTube, como Alexandre Bahia, e na podcast do Berosca News, presente em várias plataformas com o nome mesmo, a hashtag Berosca News. Eu vou a qualquer momento eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.